já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho para receber as notificações, né? Na postura infantil. Vamos definir a postura infantil? Então tudo bem. Olha só. O que que uma criança faz? Como uma criança age na vida? Primeiro, uma criança, ela é extremamente imediatista, né? Ela quer tudo para ontem, ela quer tudo do jeito dela, ela quer tudo da forma como ela espera. Ela cria, ela tem necessidades urgentes e ela tem muito pouca resiliência. O que que acontece? Muitas vezes a gente não enxerga o nosso problema ginecológico como uma caminhada de muitos anos de feridas emocionais, muitos anos de crenças limitantes, muitos anos de desequilíbrios e traumas, e a gente quer melhorar do dia para a noite. Quando eu quero melhorar do dia para a noite, eu tô com essa pressa, essa coisa, ai, já chegamos, já chegamos. Não é assim que a gente faz quando criança, quando tá viajando? Já chegou, é agora. Isso é a nossa criança falando. Isso é a nossa criança falando. Por quê? Porque a gente, como adultas, precisa entender que, da mesma forma que foi um caminho até que eu adoecesse e manifestasse os sintomas que hoje eu tenho, vai ser também um caminho de restauração da energia do meu ventre, desbloqueio dos meus canais energéticos até que isso se manifeste efetivamente no físico. Quando a gente está numa postura infantil, a gente quer tudo para ontem e ao mesmo tempo a gente delega, empurra para a professora, para outras pessoas, a responsabilidade, a minha responsabilidade como mulher adulta maior de 18 anos. Acho que todos vocês aqui são maiores de 18 anos, né? Que precisa se responsabilizar pelo que acontece na sua vida, no seu corpo, e que se quer mudar, fazer uma mudança, recebe as ferramentas, mas também usa e aplica essas ferramentas. Eu sempre digo para os alunos assim: a iniciação, o processo da limpeza uterina é 50% eu, que entrego para vocês, faço o meu melhor para entregar para vocês o que for, mas vocês têm que fazer os 50% de vocês para aplicar. E a criança, ela quer o quê? Que eu faça tudo. Que a prof faça tudo. Só que a prof não pode fazer. Porque você é responsável por si mesma. Você é responsável pela sua vida. E só você sabe o que dói, onde dói. E você tem que ter essa resiliência e essa postura adulta para aplicar as ferramentas que eu vou te entregar. Quem aí se identifica com a postura infantil que muitas vezes fica esperando que haja adultas, pessoas que cuidem de você? Quando a gente está nessa postura, e não é incomum mulheres chegarem nessa postura na iniciação, por que que não é incomum? Porque nós temos dentro de nós uma criança muito ferida. Feridas que congelaram a gente lá atrás, na infância. Que congelaram a gente nas feridas de abandono, de rejeição, de humilhação. Ó, já tem algumas aqui se manifestando, se identificar nessa postura. Quando a gente tem essas feridas, a gente automaticamente entra em uma dessas posturas que eu vou falar hoje. Então, a primeira é infantil. E eu já tô alertando você, porque a sua ferida faz você permanecer de forma infantil na vida. E aí tem aquele ponto muito importante que eu falei para vocês nos outros dias, que é a diferença entre você fazer da sua história o seu buraco ou o seu trampolim. Aquilo que você entra e não consegue sair, você se afunda naquilo, ou você usa como um impulsionamento para você, ó, voar cada vez mais longe. E aí, se você tá nessa postura muito infantil e não percebe isso, você vai começar a dizer, mas
eu não tenho como, isso aqui é muito pesado para mim. Você vai começar a criar contextos para você não crescer. E aí você vai permanecer num buraco que talvez você venha, ó, há muitos anos. Eu lembro que eu tava conversando com vocês, a Sandra, que tá aqui com a gente no YouTube, ela falou uma frase e uma imagem muito maravilhosa que é o seguinte: a nossa vida é como se fosse um carro. E ela falou assim, Cássia, a minha criança tava ferida, tava governando a minha vida, o carro que é a minha vida. Imaginem uma criança dirigindo um carro, gente. Não tem como. É um carro que vai para tudo que é lado porque ela não sabe dirigir. A nossa criança, as nossas feridas, as nossas partes machucadas, elas estão ali junto conosco, mas elas ficam aqui, ó, no banco de trás. Quem assume o controle, quem assume a direção e para onde eu vou levar e para onde eu vou resolver e o que eu quero fazer da minha história é a minha adulta, que é a parte que tá aqui hoje, conversando comigo, assistindo essa live, em véspera de feriado, querendo crescer, querendo aprender. Você não pode, você precisa ficar sempre atenta, né? E sempre se fazer essa pergunta quando você nota que você não tá conseguindo lidar muito bem com certas coisas da sua vida. Quem em mim tá falando agora? Que parte minha tá falando agora? Será que é a minha criança que tá falando, que tá ansiosa, que quer tudo pra ontem, que quer empurrar, né, pra prof, pra Cássia, tudo e ela que vai resolver? Não. A Cássia é só a professora. A Cássia não é a minha mãe. Eu agora sou adulta e eu me torno mãe de mim mesma. Faz sentido isso pra vocês? Então, o que que acontece na postura adulta? Repete comigo essa frase. Eu, ó, vamos de novo. Eu me torno adulta e cuido de mim mesma, me torno mãe de mim mesma. Quando você se perguntar, digita aqui no site, no chat, perdão. Eu me torno mãe de mim mesma. Eu me responsabilizo por mim. Olha que força a gente sente disso. Porque a postura infantil, quando você não é mais uma criança, te enfraquece. Te enfraquece e mantém você no buraco. E eu, como professora, tenho a obrigação de te falar isso, porque você, às vezes, a sua criança tá falando através de você. E se você olha as reivindicações que você tá fazendo, você claramente vê, isso não é um adulto falando, é uma criança falando num corpo de adulto. E aí, como você não tá percebendo, você realmente acredita nessas reivindicações, você realmente acredita que aquilo. Mas quando você tem autoobservação, que é o que eu tô puxando aqui de vocês, que é o que eu tô levando em consideração aqui com vocês, porque limpeza uterina é autoobservação, é autocuidado, é autoestudo todo o tempo. Não tem como você crescer, como você expandir, se libertar das suas prisões, que você vem repetindo de forma inconsciente há anos, se você não tá, ó, se observando. E aí, quando vir uma reivindicação, quando vir uma postura muito assim, você percebe quem em mim tá falando? É a minha adulta ou é a minha criança ferida? A minha criança machucada? Será que a minha criança machucada tá dirigindo o carro desgovernado que tá sendo a minha vida? Porque se ela está no governo da sua vida, também é um dos motivos para sua vida estar no buraco. Então, hoje eu, Emily, quem mais tá falando aqui? Outras vocês que estão falando aqui. Eu percebo a minha postura infantil e eu faço um acordo com as minhas feridas e com a minha criança, que é o seguinte: eu escolho
deixar a minha criança no banco de trás, eu vou cuidar dessa criança, eu vou cuidar das feridas, dos traumas e das dores dessa criança, mas como uma mulher adulta, porque eu não sou mais uma criança. Se você passa muito tempo na postura infantil, num corpo de adulta, temos aí o que a gente chama de incongruência. A sua energia é infantil, o seu corpo é adulto. E aí começam os problemas aonde? Adivinhem? Na sexualidade. Por que na sexualidade? Porque sexualidade é coisa de adultos, não é? Quando a gente está muito infantilizada, quando a gente está muito feridas, a gente tem sérios problemas na sexualidade. A gente não consegue falar sobre, a gente não consegue comunicar quais são as nossas preferências. A gente às vezes sequer se permite pensar sobre isso. E a gente não consegue ter abertura física, energética para se conectar de forma adulta sexualmente com um parceiro. Como está a sua sexualidade hoje? Pode ser que a sua criança também tenha assumido a sua sexualidade. Por isso, e essa criança ferida, quando assume essa sexualidade, traz vários sintomas, traz vários bloqueios que impedem você de ter uma sexualidade para que ela não precise crescer. Olha isso. Então, quando eu, como mulher adulta, escolho que eu, adulta, vou dirigir a minha própria vida, o meu próprio carro, e que a minha criança vai ser cuidada, honrada, liberada, pouco a pouco, mas ela não vai dirigir, que lugar de criança é no banco de trás, eu me permito crescer em áreas da minha vida que eu ainda não cresci, como, por exemplo, na sexualidade. Então, percebe o quanto até agora você vem falando e estando numa postura infantil, esperando que o tratamento, que mais? O remédio, você coloca tudo acima da sua responsabilidade sobre o seu próprio corpo. E isso é uma grande postura infantil, você entende isso? Que você é uma personagem ativa no seu processo de autocura, gente. Você não pode ser passiva como uma criança esperando que as coisas milagrosamente funcionem. Não, você tem que agir e movimentar também essa cura dentro de você. Você tem que trazer essa adulta, você tem que trazer essa mulher para fora para conseguir chegar nesse lugar que muitas alunas da limpeza uterina chegaram, porque elas viraram essa chave que eu tô trazendo aqui para vocês hoje, que é: eu não posso mais ficar na criança ferida à espera de que algo ou alguém faça por mim. Eu já tenho as ferramentas e com as ferramentas que eu recebi, eu tenho plenas condições de transformar a minha saúde ginecológica, a minha sexualidade e a minha vida.